cantar muito, vai falar um pouco da vida dele, né? E o fã-clube deve estar já assim, poxa vida, é mesmo? É verdade, amanhã ele vai estar comigo. Eu não vou nem dizer o nome, eu vou pedir que coloque o vídeo, tá? Ele convidando você para estar conosco amanhã, 24 de julho, aqui no Balanço Diário, na Sexta Musical. Olha quem é. Dia 24 do 7, a partir das 11 horas da manhã, junto com meu amigo Fernandes Antônio, no Balanço Diário. Convido a todos vocês para a gente curtir uma boa música com Cigano da Rocha. É nóis! Muito bem, então amanhã aqui no Balanço Diário, já pensou você na hora do almoço, hein? Você aí com a família, escutando música de qualidade, escutando Cigano do Arrocha aqui no Balanço Diário, alegrando a sua sexta-feira, alegrando o início de final de semana. Cigano do Arrocha amanhã aqui, hein? Começa a avisar todo mundo e amanhã todo mundo ligado. Muita música aqui no Balanço Diário. Só que nós vamos ter também amanhã no Balanço Diário, olha, uma mulher fantástica. Você não pode perder o programa de amanhã. Essa mulher, ela já esteve no meu programa aqui ao vivo, né? Há algum tempo atrás, há anos atrás. E essa mulher, ela é uma negra. Olha só, dia 25 de julho, nós estamos homenageando, é o Dia da Mulher Negra. Então amanhã eu vou ter no programa uma mulher negra, uma grande mulher negra. Ela é gari. Olha só, gente, ela fica na rua, limpando, varrendo, né? Ela é gari. Mas essa mulher, além de ser gari, olha só, para você ver o que é determinação, né? Quando você acredita em você e você diz, eu nasci para ter muito mais, tá? Você foca no que você quer, você tem objetivos, você sabe que o seu limite só depende de você e de mais ninguém, ok? Então essa mulher, ela está terminando aí já o curso de administração de empresas, é gari, é negra, num país onde a gente, no mundo, né? Onde a gente ainda se pergunta como é que pode haver preconceito, como é que pode haver discriminação. E também um país onde tem muito do coitadismo, né? Você sabe o que é o coitadismo? Aquelas pessoas que porque se acham menos favorecidas, aí fica dando uma de coitadinha. Ah, mas eu não consigo nada na minha vida porque o povo tem bullying, há racismo com relação a mim, né? Eu sou de família pobre, né? Ah, o governo não me ajuda, a prefeitura, o governo municipal, o governo federal, o governo estadual, e fica se vitimizando. Mas tem pessoas que não querem saber disso não. Tem pessoas que acreditam nelas, sabe que elas podem. E se você diz que pode, quem sou eu para dizer que você não pode, né? Olha quem vai estar amanhã participando comigo no programa Balanço Diário, homenageando todas as mulheres negras do Brasil e do mundo. Olha aí. Olá, sou a Maria José Santana, gari, graduada em administração, natural da cidade de Varzedo, interior da Bahia. Nesta sexta-feira, 24 de julho, às 11 horas da manhã, estarei participando do programa Balanço Diário na TV Diário do Sertão, direto da Paraíba,
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, com o apresentador Fernando Antônio. Conto com a sua audiência e até lá! Muito bem, olha aí, a Maria José, que é de Varzedo, interior da Bahia. Ela vai estar aqui comigo amanhã, ou melhor, participando, né, por chamada de vídeo, aqui no programa Balanço Diário. Gente, olha, compartilha, assiste, porque a história dessa mulher é realmente incrível. É um exemplo de resiliência, é um exemplo da pessoa que acredita nela. Então amanhã não perca, Balanço Diário, Cigano do Arrocha, na parte musical, e Maria José de Varzedo, interior da Bahia, ela que é gari, tá? Tá fazendo aí o curso de administração e vai estar aqui contando a história dela e homenageando todas as mulheres negras do Brasil, ok? Muito bem. Vamos começar então o programa logo, né, atualizando tudo o que aconteceu até ontem às 18 horas, 17, 18 horas. Vocês sabem que esses resultados que vêm pra gente chegam na TV por volta de 17, 18 horas, né, que são os números, né, do boletim epidemiológico das cidades circunvizinhas e também de Cajazeiras. Vamos a eles. Muito bem, então vamos lá, boletim epidemiológico. Vamos começar então com a cidade de São José de Piranhas. Casos confirmados, 138. Ativo em internação hospitalar, nós temos um. Em isolamento domiciliar, 60 pessoas. Infelizmente, um óbito na cidade de São José de Piranhas. 76 casos recuperados. Olha aí que maravilha, né? Muito bem. 24 casos suspeitos e 1.129 casos descartados em São José de Piranhas. Vamos agora para a próxima cidade, boletim epidemiológico. Agora vamos para São José da Lagoa Tapada. Olha aí, 18 casos suspeitos, 37 casos confirmados, 248 casos descartados, 19 casos recuperados, 45 casos monitorados. Graças a Deus, nenhum óbito na cidade de São José da Lagoa Tapada. Próxima cidade, vamos lá agora para São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe, 37 casos suspeitos, 773 casos descartados, 115 casos recuperados, 136 casos confirmados, 32 em quarentena e 3 óbitos, infelizmente, em São João do Rio do Peixe. Nenhum óbito em investigação. Próxima cidade, agora vamos para Princesa Isabel, referente a bairros ou circunscrição. Casos confirmados, vejam bem, 4 no centro, 3 em Irene Sérgio, 1 em Cruzeiro, 1 em Baixa, 1 em Maia, 1 em Lagoa da Cruz, 2 em São Francisco, 1 em Santa Marta, 1 em Cazuza. Casos recuperados, olha aí, 9 no centro, 7 na zona rural, 5 no conjunto habitacional Deputado Aloísio Pereira, 5 em Jardim Carlota, 3 em Maia, 3 em Saudade, 3 em Baixa, 3 em Lagoa da Cruz, 2 em José Evaristo, 1 em Macapá 2 e 1 em Cazuza. Agora, em investigação, 43 casos. Recuperados, 42. Descartados, 234. Em recuperação, 14. Um paciente hospitalizado e, infelizmente,
4 óbitos em Princesa Isabel. Próxima cidade agora, São Bento das Redes, 747 casos recuperados, 1 caso em investigação, 2.615 casos descartados, 11 casos monitorados, 1.089 casos confirmados. Infelizmente, 13 óbitos, nenhum em investigação. 321 em domicílio, 6 em enfermaria e 2 em UTI na cidade de São Bento. Próxima cidade agora, vamos para Uiraúna. 35 casos confirmados, 27 pacientes recuperados, 6 em isolamento domiciliar, 1 hospitalizado, infelizmente 1 óbito, 57 casos suspeitos aí atuais, né? 235 descartados na cidade de Uiraúna. Um abraço aí para todas as pessoas de todas essas cidades que eu estou falando, que estão ligadas, né, no balanço diário. Próxima cidade agora, vamos para Tavares. Olha aí, Tavares, 45 casos confirmados, 31 recuperados, infelizmente 2 óbitos, 12 pessoas em isolamento, 10 casos confirmados. Esses são natural de Tavares, mas que residem em outro município. 44 pessoas notificadas em outros municípios, né? Casos suspeitos, 21 aguardando o resultado de exame, né? 68 casos descartados. Profissionais de saúde, pode voltar, nenhum confirmado, graças a Deus, e 121 profissionais de saúde que foram testados, mas foi descartado. Muito bem, Tavares, vamos para a próxima cidade. Agora vamos para Itaporanga. 253 casos monitorados, 46 casos suspeitos, 76 confirmados, vamos detalhar já já, 894 casos descartados. Agora vamos detalhar, 58 recuperados. Produção, a gente podia bolar, sabe o que aqui? Eu vou dar uma dica, viu? Quando eu falar aqui recuperado, vamos botar um sonzinho aí, aquelas palmas, né? Do jeito que os hospitais fazem, sabe? Vamos comemorar. Esses recuperados aí chama-se Vitória. Vamos ver se a gente consegue aí, Matheus, Jonathan, um jinglezinho aí pra gente passar, né? Internos, 16 em isolamento domiciliar, infelizmente 1 óbito. Dos 76 confirmados, 39 são homens, 37 mulheres, sendo 71 na zona urbana e 5 na zona rural. Muito bem. Próxima cidade agora, vamos para Patos, a Morada do Sol. Hoje tem participação de Hélio Barbosa, nosso correspondente lá de Patos, né? Atualizando tudo. 2.511 infectados, 785 recuperados, 1.662 em recuperação. Viva! Que maravilha, né? Olha aí, estão em recuperação. E os recuperados, 785. Tem que aplaudir isso, gente. Isso aí é a vitória, né? Esses recuperados aí, ó, a vitória contra esse vírus. 53 casos detectados nas últimas 24 horas. E estabilizou Patos, viu? Já faz aí uns 2 ou 3 dias que eu venho dizendo que são 64 óbitos. Que continue assim, né? Que ninguém mais venha a falecer em Patos e região com relação à Covid-19. Vamos lá, próxima cidade. Agora vamos para Pombal. 267 casos confirmados. Olha os recuperados, 202, 1.782 descartados, 102 casos suspeitos, 5 hospitalizados e, infelizmente, 1 óbito em Pombal. Ocupação de leito, melhorou. Enfermaria, 75%.
UTI 60%. Pombal que já esteve com 100% nos dois. Graças a Deus está melhorando, né? Próxima cidade, Souza, nossa querida Souza, 122 casos suspeitos, 630 descartados, confirmados 1.096, 4 hospitalizados, são 3 em enfermaria e 1 em UTI. Isolamento domiciliar 409, recuperados 665, maravilha, 18 óbitos, infelizmente, em Souza. E agora vamos para, deixa eu ver, nossa cidade, Cajazeiras, né? 43 em análise, 101 monitorados, 1.001 confirmados, é um número realmente, mas vamos detalhar. Olha só, desses 1.001 confirmados, 860 recuperados, que maravilha! 8 internos, 106 em isolamento domiciliar e, lamentavelmente, 27 óbitos, né? Aqui em Cajazeiras. Resultado de exames descartados por SWAB, 80. E descartados por teste rápido, 5.288. Ok, então aí Cajazeiras e cidades vizinhas, né? Então os números, né, do boletim epidemiológico, levando em consideração que esses números, eles se referem a ontem, né? Dia 22 de julho, por volta de 17, 18 horas, que foi exatamente quando a gente recebe aqui na TV todo esse levantamento, ok? Vamos torcer que hoje, quando vier o resultado mais tarde, venha mais favorável ainda e que a gente consiga realmente passar por isso logo, né? Como sempre digo aqui no programa, em nome de todos que fazem a TV Diário do Sertão, em nome de toda a produção do Balanço Diário, nós nos solidarizamos muito com todas as famílias que tiveram as percas, né? Seus entes queridos, infelizmente, não sobreviveram à Covid-19. Eu costumo sempre dizer e repito, não são números, são pessoas. E tem família, sim, chorando muito, porque foram sonhos frustrados, vida interrompida por causa desse vírus maldito que é a Covid-19. Muito bem, olha gente, quem está comigo aqui no estúdio, tá certo? Eu vou conversar agora, eu já tinha dito antes, já tinha falado aqui no programa várias vezes, esse homem aí é uma pessoa que por mim ele estaria todo dia aqui comigo no programa, mas ele é muito ocupado, né? Porque além de ser uma pessoa muito culta, muito bem informada, certo? Além de ser uma pessoa realmente que está realmente sempre antenado com tudo o que acontece, né? Pelo Brasil, aqui no nosso município, aqui na cidade de Cajazeiras e cidades vizinhas, é um homem realmente de Deus, né? É um padre, né? Meu querido amigo Padre Francivaldo, é sempre uma alegria ter o senhor aqui, viu? Eu me sinto assim muito bem. O senhor tem uma áurea assim muito positiva. Quando o senhor entra aqui no estúdio, a gente sente assim aqueles fluidos, né, positivos. Padre Francivaldo, seu bom dia para todos os nossos telespectadores. A alegria é toda minha, Fernando, e um bom dia especial para todos que no Balanço Diário se torna maior e melhor. A função desse programa é levar luzes, pesquisa, ciência, e quem adere a esta causa da comunicação, eu diria, planejada, pesquisada, a pessoa se torna maior e melhor. Eu sempre assisto esse programa, de outros horários, e me sinto bem, porque eu sinto que você leva a sério a produção, procura pesquisar, trazer pessoas aqui para fazer a sociedade melhor. De modo que eu me sinto muito bem, bebendo dessa fonte de inspiração e, acima de tudo, interpelação do amigo Fernando, que é
um repórter, um jornalista que não tem meias palavras, ele é direto. Muito obrigado, Padre Francivaldo. Bom, Padre Francivaldo, nós temos aí, agora recentemente, saiu uma notícia que nos agradou muito, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais para o nosso telespectador que está em casa, né? Exatamente a questão da aprovação do IDEB, né? Do Fundeb. Do Fundeb, não é isso? Exatamente, o Fundeb. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Inclusive, eu falei IDEB porque há poucos dias aí saiu uma matéria que colocou Cajazeiras aí em 8º lugar, né? Cajazeiras, cidades com população bem menor, né? Na frente de Cajazeiras. Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí com relação à aprovação do Fundeb, né? E também esse questionamento aí que percorreu muito na mídia com relação a essa questão de Cajazeiras ter ficado em 8º lugar. Qual a sua visão em relação a isso? A visão com relação ao IDEB é que a gente ficou por demais felicitado. Primeiro, nós vimos o Brasil unido. Todos os prefeitos que são responsáveis direto pela educação fundamental nos seus municípios, todos eles não ficaram acomodados. Todos eles lutaram, procuraram se articular com seus deputados federais, senadores, e aí todos viram, e todos nós que somos apaixonados pela educação como a luz que transforma a vida, e aí a luta dos prefeitos junto aos deputados federais, e no final nós tivemos uma votação quase que unânime. Apenas 7 deputados votaram contra, mas a maioria absoluta da Câmara votou pela constitucionalidade do Fundeb. O Fundeb, que era uma PEC, a gente diria, provisória, agora, temporária, agora ficou permanente, ficou uma letra na Constituição que não se apaga, né? Então, o Fundeb, ele agora ganhando força constitucional, ele vai ter uma garantia. Os prefeitos que têm essa responsabilidade fundamental de organizar a base da educação nos seus municípios, vão fazer esse trabalho agora com mais segurança. E, além do mais, uma perspectiva maior. A participação da União sobe agora para 23%, até 2026. Então, isso é uma perspectiva boa, porque os prefeitos vão ter mais recursos para as escolas, para a formação da base, principalmente. Nós temos muita dificuldade no nosso fundamental, na educação das crianças, não só trabalhar, motivar, mas estabelecer essas crianças, não apenas um conteúdo qualificado, mas de estabelecer essas crianças perspectiva. Vale a pena estudar. Estudar é preparar para a vida de humanidade, de solidariedade, a vida de luz, de produzir, o homem ser mais na proporção que ele produz, se reproduz naquilo que faz. Então, foi uma grande conquista, merece os parabéns todos os prefeitos do Brasil, merecem os parabéns todos os deputados que votaram nessa grande matéria importante, e a educação do Brasil que ganha com essa aprovação, ganha mais recursos e ganha mais segurança jurídica. Padre Francivaldo, já que estamos falando de educação, né, eu queria ouvir do senhor também a sua opinião, né? O senhor sabe que no Ministério da Educação, nessa pasta, né, nós tivemos desde o ministro Abraham Weintraub, né, começou toda aquela polêmica, aí depois veio o Decotelli, que o currículo se desfez, né, e agora nós temos aí como ministro o Milton Ribeiro, que inclusive ele até já testou positivo para a Covid-19, né? O que o senhor achou, assim, na sua opinião? É uma pessoa que promete, é uma pessoa que realmente vai conduzir essa pasta com a maestria que ela precisa ser conduzida? Porque, como eu sempre digo, existem 3 coisas num país, seja ele qual for, que é preciso que tenha muita atenção e muita responsabilidade, né? Uma é a segurança, tá certo? Essa daí, de maneira alguma, não pode deixar também de ter uma pessoa atenta e o governo federal atento, né? A outra, a saúde. Estamos passando por uma situação crítica, porque plantamos muito mal lá atrás e estamos colhendo os resultados agora, né? E a outra é a educação. O que o senhor pode dizer a respeito disso? A respeito da educação, por exemplo, essa matéria de ontem,
que o governo federal era radicalmente contra, inventou de última hora uma outra proposta para ser votada, que foi desmoralizada 100%. Então o governo tem muita clareza. A marca do governo é insegurança. Ele vai colocando... Nunca se viu, nem na ditadura militar, tantos militares no governo como a gente vê nesse governo. É um governo inseguro. Agora ele está entregando essa parte ao Centrão, para o Centrão tomar de conta, que ele disse que era contra, não queria tomar lá da cá, quer dizer, então, tudo. Então, a insegurança tem sido a marca. Tanto é que essa matéria é importantíssima, que é o Fundeb, ele não queria votar, e uma vez votando a proposta dele, desqualificaria, né, essa PEC, esse programa tão importante que dá a base às crianças do nosso Brasil e os jovens. Então, essa instabilidade, quer dizer a você que a educação ela é feita, o Ministério influencia, porque tem as políticas nacionais, mas a base da educação é no município. São as escolas do município, o prefeito envolvido, a educação, o conselho de pais e alunos, todo mundo sendo avaliado, o pai e a mãe integrados na escola também, acompanhando as avaliações, o crescimento do aluno. Então, tudo isso é fazer educação. E se faz educação com vontade, seriedade e dinheiro, tem que ter recurso. Então, a aprovação do Fundeb vai trazer isso. A instabilidade do governo é com relação à saúde, né? Quanto tempo a gente ficou sem ministro da saúde, que ainda está ainda? Ainda estamos, né? Quer dizer, isso é a insegurança, a incerteza, a fragilidade do governo de não perceber a importância do ministério como é o Ministério da Saúde num país continental como é o Brasil. Como acontece também com a educação. Os ministros que ele tem botado são pessoas totalmente desprovida, né, de clareza, de políticas para a educação, que não é fácil. Então, e nem por isso as escolas deixaram de funcionar, as universidades, as faculdades particulares, quer dizer, o Brasil continua independente desse descaso, dessa incerteza, dessa falta de clareza do governo, mas tudo isso é, eu diria, para se aprender a votar, para se aprender a escolher, e a gente ler os governos, fazer comparativos, como se comportava cada governo, desde a ditadura militar mesmo, os ministros que você ia olhar na ditadura militar e olha hoje. Então, eu fico triste porque essas escolhas são erradas, elas atrapalham, elas dificultam, desaceleram o processo de educação. Eu diria, se pudesse, eles parariam, mas é claro que não depende deles. Algumas coisas dependem, mas a grande maioria mesmo depende dos prefeitos em cada município, como eles fazem a educação, apostando, preparando, investindo em tudo, sala de aula, transporte escolar, merenda e, acima de tudo, essa relação escola e os conselhos de pais e alunos. Muito bem, o senhor entrou agora na questão de município, questão de prefeito, e eu gostaria de ouvir também o seu comentário em relação a isso. Ontem aqui no programa Balanço Diário, eu passei aqui uma fala do deputado Jeová, certo? Ele questionando, falando a respeito do absurdo que aconteceu aqui em Cajazeiras, mas que é algo peculiar do Brasil, né? Infelizmente o Brasil é um país que, por mais que a gente torça que aprenda, né, não aprende, essa é que é a verdade. A gente vê cenas repetitivas de situações que vão sempre acontecendo. Exemplo, Brumadinho, aquela tragédia de Brumadinho foi uma tragédia anunciada. Já se sabia que ia acontecer, já se tinham históricos, né, que podia a qualquer momento acontecer um desastre daquele e deixar acontecer pensando sempre no lado do dinheiro, né, no lado financeiro. Prédios e mais prédios aqui, tanto em Cajazeiras como no Brasil, que a gente vê que a qualquer momento pode ruir, pode cair. Mas parece que fica esperando que caia um prédio, morram várias pessoas, para depois dizer, nós vamos aí fazer agora, vamos ajeitar esses prédios, vamos reformar, né? Porque realmente está com risco de cair, vamos proibir que as pessoas entrem depois que a tragédia acontece. E estamos com um caso aí que chega a ser até cômico, né? Temos aqui o IPC, tá? E não tem médico legista. Como é que pode uma falta de planejamento dessa forma? Como é que se constrói, tá, algo tão importante? Diz que vamos entregar aqui o IPC, agora a família que perdeu o seu ente querido não vai ter que estar aguardando que ele vá para uma cidade distante, vai ser feito tudo aqui. Aí depois que inaugura, depois que é feito, lembram que esqueceram o principal, que é o médico legista.
Como é que pode um negócio desse? O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? A marca de qualquer governo sério se chama planejamento, você colocou muito bem. O planejamento é aquele que dá segurança às ações dentro de um processo, ter continuidade. O IPC de Cajazeira, a gente sabe, já foi uma obra construída, eu diria até de mau gosto. Quanto aquele grupo, aqueles empresários de Cajazeira se organizaram naquela campanha, foram mal recebidos em João Pessoa, né? A gente tem que trabalhar e destacar o papel daquele movimento. Foi tão importante o MAC, né, aquele movimento dos amigos de Cajazeiras, e depois, no final, o governo constrói aquela obra até mal construída, e você vai olhar, ela acabou com toda a estrutura do aeroporto, foi feita de travessa, como o povo chama, cu de calanga, atravessado, então, e matou, e hoje está ali, falta um pedaço de calçamento, enfim, é um sofrimento, que ele tem muitos erros que precisam ser corrigidos ao longo do tempo. Hoje eu vi pela manhã a resposta de alguém dizendo, o governo só vai corrigir aquilo quando fizer concurso, mas não pode ser assim, porque se trata de questões emergenciais, a pessoa não vai morrer e ficar exposta. São coisas essenciais, isso é fato. E não pode mudar. Então o governo pode, quando o governo quer, pode. Por que não pode fazer um contrato de emergência? Pode, não é? Claro que a justiça não vai se opor. Então o que está faltando em casa é exatamente o que é que faz a sociedade funcionar bem, certo serviço, se chama força política. Então, se nós temos aqui força e vontade, é verdade. Nós temos 3 deputados estaduais, isso jamais poderia estar acontecendo na cidade de Cajazeira. Os 3 deputados tinham de mostrar que a divergência política entre eles, né, deve ser bem menor do que o interesse coletivo do povo com relação... Falta união, né, Padre Francivaldo? Falta muita união. O senhor vê, nós temos aqui 3... Eu sempre que falo nos deputados, eu gosto de citar o nome, né? Porque o Brasil inteiro está assistindo esse programa e eu quero que o deputado saiba que do jeito que eu estou citando o nome para fazer a crítica, eu também citarei para fazer um elogio, tá certo? Os deputados aqui é o próprio deputado Jeová Campos, né? Júnior Araújo e a doutora Paula, né? Por que não se une? Nós não temos, Padre Francivaldo, um deputado federal. Como é que pode? Por que não tem? Porque não há essa junção. É claro que a gente entende que tem que haver, né, também o lado da questão do partidarismo político, né? Mas é como o senhor disse aqui, como sempre de forma inteligente, né? O povo merece que os seus escolhidos para representá-los trabalhe em prol, em favor deles, não é verdade? Claro, porque todo mundo sabe que a pluralidade é a marca da sociedade, mas sobre determinados temas é a unidade que gera força, que gera resultado. Então, com relação a Cajazeira, 2 deputados da base do governo, não tinha como o próprio deputado de Júnior deixar isso acontecer, não tinha como. E Paula também, que é apoiadora do governo também, na maioria das votações favoráveis, tem apoiado, não é distante, né? Não é uma inimiga, é apenas adversário por questão de partido, mas todos têm boas relações com o governo. Então, é preciso esses 3 deputados terem uma atitude de unidade e de força em prol da cidade, porque senão a gente vai olhar para 3 pessoas onde o povo, né, investiu a confiança, o voto, empoderou os 3 de força, e a força não é representada, não é usada em favor do nosso povo. Padre Francivaldo, olha, mais uma vez agradecer demais a sua participação. É sempre uma alegria ter o senhor aqui comigo. Eu quero que o senhor saiba que o senhor tem espaço aberto aqui. No dia que o senhor quiser aparecer, venha. A pauta que tiver, mas eu encontro um jeitinho do senhor entrar, porque quem ganha não sou eu. Quem ganha é o público. É quem está assistindo o programa agora que sabe que o senhor não fala apenas por falar. São sábias palavras. Então, suas considerações finais, por favor. Agradecer, Fernando, 2 coisas lindas a gente teve essa semana. Ontem, os 96 anos da professora Carmelita Gonçalves. Uma bênção, uma mulher que se tornou uma ícone da educação em Cajazeira, quer dizer, uma imagem verdadeira de fazer educação. E a aprovação do Fundeb agora, ganhando força constitucional, ninguém pode imaginar a segurança que dá nesse momento de insegurança desse governo, que é o Fundeb agora ser uma lei que não vai mudar, é permanente. Teremos mais recursos, 23% teremos essa receita em 2026 completa. Então, tudo isso é motivo de bênção. E seu programa, Fernando, dizer que eu sou feliz com esse espaço, essa grande família que faz a TV Diário, que vai sempre selecionando pessoas que têm
a ajudar a contribuir com essa sociedade, fazendo dessa sua tribuna, desse espaço, a grande academia, a grande escola, a grande lousa do saber, onde se passa luz, conhecimento, informação que faz a vida melhor. Educar é preparar para a vida. E essa TV, através do nosso professor Fernando, ela tem sido essa grande educadora que prepara essa cidade numa educação que ensina a votar, trabalhar, pesquisar, somar, contabilizar, né? Tudo, né? Através do nosso amigo Cícero, que daqui a pouco tempo vai estar aqui também como um grande mestre, né? Da arte, da contabilidade, ajudar a jovens, a exemplo dele no passado, foram motivados e hoje se tornaram grandes contadores, contabilistas da nossa cidade. E só tem uma palavra para dizer a você, Fernando, e a família do Diário do Sertão. A educação faz a vida melhor para todo mundo e todo o tempo. Como dizia aquela vinheta da Rede Globo, educação é tudo nesse país, é tudo. Então, uma palavra a você, a TV, essa família, muito obrigado. Muito obrigado. Estive aqui conversando com o padre Francivaldo, ele que sempre vai estar aqui no programa Balanço Diário, trazendo aí os seus comentários que são brilhantes, um homem realmente antenado com tudo o que acontece, um homem sábio que fala as coisas com autoridade, tá certo? Bom, não ouse sair, não ouse, tá? São 12:05. Atenção, Cícero Carneiro, contador, já está aqui no estúdio, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui muito importante para você empresário, para você empregador e para você empregado. Então, fica ligado, hora do almoço, hora de comer bem e ter informações relevantes, ok? Não ouse sair, rápido intervalo, voltamos já! TV Diário do Sertão. Mania, a arte de comer bem em Cajazeiras, o melhor das culinárias chinesa e japonesa, com o melhor atendimento, rapidez e as mais deliciosas iguarias. Nesse momento de isolamento social, estamos funcionando apenas com o delivery, onde o cliente faz a sua retirada no próprio estabelecimento ou recebe no conforto do seu lar. Visite as nossas redes sociais, confira os combos do dia e faça os seus pedidos pelo telefone 3531-1683 ou pelo WhatsApp 991519806, das 11 às 14 e das 18 às 21 horas. Não tem nada melhor que água pura e de qualidade. Pensando nisso, a Água Santa Helena do Vale chega para lhe oferecer o que há de melhor, com a qualidade de uma água de pH alcalino e com baixo teor de sais, atendendo à demanda dos mais criteriosos consumidores e aos mais rigorosos padrões de higiene. Experimente a Água Santa Helena do Vale e sinta o sabor que a natureza reservou para você e toda a sua família. Tomar água é uma recomendação médica, pois auxilia na prevenção e tratamento de diversas doenças. Afinal, água é vida. Água Santa Helena do Vale. Qualidade aprovada. Excelência da fonte até sua casa. Está começando um novo tempo. Se hoje é reabertura, é porque ontem a Paraíba fez o dever de casa. Na saúde, no social, na economia. Está em nossas mãos fazer uma retomada segura. Não temos remédio ou vacina. Temos responsabilidade e esperança. Um passo de cada vez para não voltar atrás. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Só o Lojão Rio do Peixe tem as melhores ofertas on e off. Confira essa enxurrada de preços baixos. Mesa com 6 cadeiras, só 10 de R$ 169,90. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho e pés, apenas 10 de R$ 99,90. Cooktop Itatiaia com 5 queimadores, só 10 de R$ 49,90. Corra até a loja mais próxima ou compre pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Frete grátis para algumas cidades. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
programa Balanço Diário, balançando o seu horário de almoço. São precisamente 12 horas e 8 minutos. Olha, gente, começa aí a compartilhar o programa, começa a convidar seus amigos, parentes, você empresário, você trabalhador, né? Você começa a ficar agora ligado no programa, porque ele já está aqui comigo, viu? Cícero Carneiro, contador, e nós vamos falar aqui sobre assuntos relevantes, assuntos importantes para você. Você empresário, você que emprega, você que trabalha para alguém, né? Então é importante que você comece a ficar antenado. Agora, claro, né? Participa do programa. Olha, esse número que vai aparecer agora aí no teu vídeo é o nosso WhatsApp, DDD 839 8653 1759. Esse número você pode mandar a sua pergunta, você pode fazer o seu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo no programa ao Cícero Carneiro. Então não fique com dúvidas, esse programa é feito para você, tá certo? Lembrando que o concurso Cantando na Quarentena, olha bem, hoje é o último dia para receber os vídeos, hein? Então, se você ainda não mandou o teu vídeo, manda o teu vídeo, tá certo? No começo, você diz, eu assisto o Balanço Diário e estou cantando na quarentena. Vai gravar o vídeo, celular na horizontal, tá? Nada de na vertical, é horizontal. Manda pra cá, manda pelo número que tá aparecendo aí no teu vídeo agora e manda esse vídeo urgente, tá? Pra você participar, porque é só até hoje. A partir de amanhã nós não recebemos mais nenhum vídeo. Eu quero falar agora sobre Lipoprêmio. Olha só, gente, esse plano aí maravilhoso. Se você ainda não fez, faça. Com apenas R$ 159,00, essa parcelinha é fixa. Ela não vai aumentar, certo? Você vai concorrer a 40 sorteios por mês, 10 por semana. Detalhe, você concorre toda quarta e todo sábado. Então você fez o plano hoje, quinta-feira, já concorre depois de amanhã. Foi sorteado, você vai receber R$ 15.000. Esses R$ 15.000, você pode comprar a tua moto, ela foi mais barata, recebe o troco. Você pode programar, planejar aquela viagem. Ah, você vai precisar fazer uma cirurgia? Planeja a cirurgia. A mulher quer fazer aquela cirurgia plástica, né? Já planeja também. Vai construir, vai reformar? Já faz o plano para quando pegar o dinheiro fazer tudo isso, porque o dinheiro é teu e você foi sorteado, não paga mais, o plano quita. O telefone é esse aí, ó, 99117 6731 DDD 83. O site é www.lipopremio.com.br. A Lipoprêmio é uma empresa do grupo Império. E atenção, a equipe da Lipoprêmio hoje está na cidade de Major Sales, aí no Rio Grande do Norte. Então você de Major Sales, cidades vizinhas, faça seu plano. Quem sabe sábado agora você já vai ganhar esses 15.000. E olha, mesmo em tempo de Covid-19, você precisa guardar. Você precisa realmente planejar. Esse é o segredo, ok? Então, Lipoprêmio, Grupo Império, faça o seu. Muito bem, já estou, como já disse, aqui no estúdio com ele, Cícero Carneiro, contador. O Cícero é um cara muito preparado. Não é a primeira vez que ele vem aqui no programa. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, o Cícero. Ele é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário, MBA em Auditoria, Perícia e Controladoria Contábil, e ele é sócio, né, da empresa Escrita Contabilidade, né? Então, você que está assistindo, realmente vai ter uma aula agora, né, de como deve fazer para conduzir a sua empresa,
e você, empregado, os direitos que você tem, ok? Cícero, muito obrigado por ter aceitado participar conosco do programa. O seu boa tarde para todos os telespectadores. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos da TV Diário do Sertão. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Já tornando-se cliente da casa, né? E ficando mais à vontade a cada vez que a gente participa, não é isso? Já é uma quarta vez que a gente já se encontra. Teve outro programa também de Manuel Neto que eu participei. Mas é isso. Estamos aqui para falar um pouco da realidade que passamos, né? Sabemos que os dias são difíceis, né? Mas agradecer a oportunidade mais uma vez e que a gente possa conversar, né? A gente, de uma forma bem didática, bem transparente, falar um pouco da realidade que passamos no momento, a realidade que o Brasil passa, a realidade que nós vivemos, principalmente da nossa categoria, né? Nossa categoria. Muito bem. Ô Cícero, é sempre uma alegria ter você aqui no programa. Realmente você já esteve comigo no programa Checkmate. Diário News também. Diário News, já esteve. Por onde eu passei aqui na TV Diário, você realmente faz parte do sucesso. Você está sempre junto, né? Bem, vamos começar aqui então o nosso bate-papo. Eu gostaria, Cícero, que a gente começasse falando o seguinte, né? Nós vamos tratar hoje sobre as medidas do governo nessa época de pandemia. Então, eu gostaria que você iniciasse falando com relação às medidas anunciadas pelo governo no início da pandemia, né? Tem como você fazer um balanço após esses 120 dias? Fernando, o que aconteceu do mês de março para cá, né? Praticamente março, abril, maio, junho, até julho, né? Praticamente 120 dias de uma situação diferente em que o Brasil passou, está passando, né? Principalmente esses 120 dias foram muito importantes as decisões tomadas pelo governo, não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, como municipal, né? A gente sabe que o governo ele tem os 3 entes federados, né? Que é o municipal, o estadual e o federal. E o municipal, estadual e federal, né? Os três governos. E cada um tomou suas decisões, né? E a gente sabe que a cobrança maior foi em cima do governo federal, porque tem a responsabilidade de tomar decisões mais importantes, como foi a questão do auxílio emergencial para os desempregados, decisões em relação aos trabalhadores das empresas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu vejo assim que o pior nós já passamos em relação à situação de preocupação, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que, além do lado econômico, existe a questão do lado das vidas, das famílias que foram poupadas, né? Hoje o Brasil se encontra com um patamar de 2.200.000 pessoas infectadas e, se não me engano, em torno de 83 mil, parece a questão dos mortos, né? Quer dizer, uma população maior do que a nossa cidade, é um número muito grande, né? E isso tem que ser levado em conta. E assim, o balanço que a gente pode fazer é um balanço parcial. A gente não pode ter um balanço porque não sabemos até quando vai continuar essa situação. Mas eu creio que o pior já passou, né? Existem muitas pessoas que adoeceram, né, psicologicamente, com ansiedade, preocupação, pessoas empresários, né? Na época, quando começou a pandemia, quando começou lá para o dia 23 de março, se teve uma pressão que houve sobre algumas categorias, além da área da saúde, foram profissionais da contabilidade. A gente foi pressionado. Nem os advogados foram tão pressionados como os contadores, porque a gente tem que dar informações. Os empresários ligavam 24 horas. Eu não dormi praticamente na primeira semana. As pessoas ligavam perguntando, e aí, o que eu vou fazer? E os meus impostos? E os meus funcionários? Como é que eu vou pagar? Né? E foi quando o governo começou a lançar medidas provisórias, né? Primeiro saiu a 927, depois foi saindo outro, 944 e 936, e foi saindo várias medidas provisórias, que foi quando o governo tomou decisões importantes, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, a questão das medidas tomadas pelo governo. Então, o balanço que a gente pode fazer é um balanço parcial. Um programa aqui não é um balanço diário, só que o que a gente pode fazer aqui é um balanço parcial, né? Que eu creio que vidas foram preservadas, trabalhadores, empregos foram preservados, houve muitas demissões, houveram, né? Mas muitos empregos foram preservados em relação às atitudes tomadas pelo governo. Isso foi importante. Ok, Cícero. Então,
Vamos falar agora em relação ao governo municipal aqui de Cajazeiras, né? Muitos empresários estão assistindo aqui na cidade de Cajazeiras, na região. O que você pode falar em relação ao governo municipal aqui em Cajazeiras? Bom, a gente sabe que o STF deu a caneta, deu a oportunidade aos prefeitos e aos governadores em tomar decisões acima até do próprio presidente, não é isso? Foram algumas decisões que tanto os governadores como os prefeitos poderiam tomar decisões através de decretos, né? E foi o que aconteceu aqui em Cajazeiras também. O prefeito da cidade ele fez tomou algumas decisões, a questão de fechar algumas repartições, comércios, né? Porque antes começava do governo municipal, depois foi o governo do estado que tomou outra decisão, houve decreto do estado. Mas no início o prefeito tomou decisões, fechou escolas, né? Isso começou com escola, comércio, e ficou só aquelas atividades essenciais. E praticamente a cidade parou, né? Logo naqueles primeiros 15 dias, né? Foi um momento difícil, né? De muitas perguntas e poucas respostas, porque ninguém saberia dizer o que iria acontecer. Mas o governo municipal, o que a gente pode falar, né? Como as repartições fecharam, houve um prejuízo em relação à abertura de empresas, que praticamente ninguém abriu empresa durante esse período. Com o desenrolar de alguns meses, né, do mês de abril em diante, foi que o pessoal começou a usar a estratégia. A própria prefeitura usou algumas ferramentas, abriu canais de comunicação com alguns funcionários da prefeitura, servidores, auditores do município, né? A questão da abertura de empresa também, tem pessoas da prefeitura, inclusive mandar um abraço para o meu colega Márcio Contador, que ele é uma pessoa responsável lá, que quando a gente precisa dele, ele sempre tem apoiado os contadores na relação em tratamento com a prefeitura, né? E em relação aos tributos municipais, que seria em relação ao município, o ISS, houve prorrogação também de ISS, do mês de abril para maio, foi colocado 30 dias para frente, né? E assim, houve outras medidas tomadas pela prefeitura em relação ao controle, a questão da saúde, fechamento de comércio, né, a fiscalização pela Secretaria Municipal de Saúde, né? E foi uma das decisões que a gente vê a relação mais à questão a prorrogação dos alvarás também, em relação à possibilidade de você tirar o seu alvará futuramente, né? E assim foi caminhando, né? E assim nós estamos até o momento. Muito bem. Você tocou num ponto aí bem importante, que cabe uma pergunta, né? Porque o contador, ele, na verdade, é o representante da empresa, né? Ele é o homem que tem a autorização exatamente para ir nos órgãos competentes, buscando as soluções, buscando as alternativas, né? Como é que você avalia aqui na cidade de Cajazeiras a acessibilidade na prefeitura? Há realmente assim uma boa vontade? O contador ele é bem recebido? O pessoal demonstra uma facilidade no trabalho de vocês, né? Ou não? Antônio Fernando, em relação a Fernando Antônio, estou invertendo teu nome. Fernando Antônio. Em relação à questão da prefeitura, como eu volto a falar, né? A gente tem sempre acesso ao pessoal, principalmente no setor de tributação, né? Alguns fiscais, mas a pessoa que, nesse momento de pandemia, a gente tem tido mais contato com o chefe lá, que é Márcio, né? Alguns fiscais têm poucos contatos, mas, assim, às vezes eu falo por mim, né? Nós somos uma categoria, hoje os contadores representam um universo de mais de 500 mil de profissionais, né? E o próprio governo do estado criou uma sala para atendimento aos contadores durante a pandemia, um ambiente lá que a gente pode entrar em contato, né? A gente tem contato com alguns fiscais também, pessoal do fisco estadual também. Mas em relação à prefeitura, eu particularmente não tenho nenhuma queixa em relação ao tratamento dado pelos profissionais que estão lá, os servidores, pelo menos o pessoal do setor de tributação, de alvará. Quando eu precisei, lógico que você muitas das vezes o empresário não entende, e acho que é na hora, né? Que muitas das vezes tem que esperar o atendimento, talvez, né? Mas quando eu precisei, sempre fui atendido e os nossos pedidos foram deferidos pelos profissionais que estão lá, principalmente pelos servidores. Muito bem. E com relação ao governo estadual da Paraíba, como é que você avalia, né, esse balanço que você faz nesse momento que a gente está passando? Bom, o governo do estado, ele também tomou suas decisões, né? Eu acho que foi importante essa sintonia. A prefeitura sempre, antes da prefeitura fazer um decreto, ela consultava as decisões tomadas pelo decreto do estado.
para não infringir, né? Ela poderia aumentar a restrição, mas não tratar de uma forma diferente as decisões tomadas pelo governo do Estado. E muitas das vezes o Estado tomou decisões durante essa pandemia que foram importantes. A questão do ICMS, de algumas categorias, de algumas empresas tiveram a possibilidade de ser prorrogado, né? Porque as microempresas, empresas de pequeno porte, elas pagam tanto a diferença de ICMS quando compra fora do Estado, né? Como paga também o Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, é o seu imposto, é uma guia única, lá tem um percentual que pertence tanto, se for serviço, pertence à Prefeitura, e se for comércio, pertence ao Estado, né? E alguns impostos desse aí, do âmbito federal, foi prorrogado por 180 dias, alguns tributos. Por exemplo, quem pagava em março, foi postergado lá para outubro, certo? E o governo do Estado tinha dado em torno de 90 dias. Quem pagava em abril, por exemplo, foi colocado para julho, né? E assim, houve uma prorrogação de tributos, né? E agora, no mês de julho, acho que está com uns 10 dias, ou a semana passada, saiu 21 medidas tomadas pelo governo do Estado. Entre essas medidas, houve a questão de prorrogação por 150 dias, a questão de parcelamento, né? As empresas que têm parcelamentos no Estado, houve a possibilidade de você deixar de pagar durante o mês de abril, maio, junho, julho e agosto, postergado até em torno de 150, para começar a pagar em setembro, certo? Então, até setembro, o Estado da Paraíba, praticamente, ele conseguiu dar essa colher de chá, por que não dizer, em relação a parcelamentos do Estado, certidões negativas foram prorrogadas do governo do Estado também, né? E alguns tributos também, né? Quem tem processos, a gente tá conseguindo também, está tendo acesso ao coletor de forma também eletrônica, não só coletores, como também alguns auditores fiscais. A gente foi repassado uma relação de servidores, de auditores do Estado, que nos orientam, que nos ajudam, nos auxiliam, né? Porque, quer queira, quer não, nós temos que trabalhar em parceria, tanto com o governo do Estado, com o governo do município, né? Que nós precisamos andar lado a lado, porque são categorias, são profissionais que andam juntos, né? A gente sempre precisa de um tributo, uma revisão do imposto, a gente manda para João Pessoa de forma eletrônica. E, por exemplo, a questão de impostos que uma certidão negativa não está saindo, por exemplo, entre em contato com o coletor, com os auditores do Estado, eles estão resolvendo. Assim, a gente tem trabalhado de uma forma diferente, como o próprio governo do Estado diz, é o novo normal. A gente tem tentado lidar com essa situação, que é uma situação nova, não só para a nossa cidade, como para o Estado, como para o Brasil, como para o mundo, né? A gente tem visto a importância da tecnologia e as redes sociais, os celulares, as nossas plataformas que usamos de meio de comunicação, e-mail, né? Tem sido muito importante para a gente superar essas dificuldades que, quer queira, quer não, teríamos se não tivesse a tecnologia. Muito bem, estou aqui conversando com o contador Cícero Carneiro. Então, você que está assistindo o programa, você empresário, você trabalhador, esse número que está aparecendo aí no seu vídeo é o número do nosso WhatsApp, DDD 83 98653 1759, de qualquer lugar do Brasil, do mundo. Afinal de contas, com a internet e rede social não tem fronteiras, né? Então, você que está assistindo o programa, muito obrigado pela audiência. Fique à vontade para perguntar, para comentar. Eu vou falar aqui ao vivo com o contador Cícero Carneiro, o seu comentário ou fazer a sua pergunta. Cícero, nós falamos sobre o governo municipal, o governo estadual. Agora, eu gostaria de ouvir também um balanço seu com relação ao governo federal. Bom, como a gente já começou falando, né, nos entes federados, né, no caso a gente falou do governo municipal, estadual, o federal. O governo federal foi o que foi mais pressionado, né, e até hoje é o mais pressionado nas suas decisões. Algumas foram certas, outras erradas. A gente sabe que o presidente é a pessoa número 1 do país para ser visto, né, e muitas das vezes deixou a desejar em algumas situações, não vou entrar nesse detalhe no campo político, mas eu vou falar das decisões tomadas que foram importantes, né, em relação, por exemplo, quando começou a pandemia, o governo decretou, teve uma medida provisória, que foi a questão de algumas decisões da área trabalhista, a questão dos empregados, porque a preocupação número 1 é o que os empresários poderiam fazer, né? E entre as medidas provisórias estavam lá que dava direito à empresa
fazer a questão das férias, antecipar férias de 15 dias, porque por lei teria que ser avisado um mês antes. Então, assim, foram situações que foram criadas e o governo foi tentando adaptar até dentro da própria CLT, né? Foi feita algumas medidas, foram tomadas para que o trabalhador não fosse prejudicado, né? A questão de banco de horas, né? Banco de horas negativo. A empresa ficaria tipo com crédito, com o trabalhador, com aquele saldo para ele trabalhar depois. Então, assim, foi permitida a questão do banco de horas, foi permitida a questão da flexibilização de suspender o empregado, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que o governo também criou lá na frente, no mês seguinte, no mês de abril, criou outra medida provisória, a 936, onde deu a possibilidade do empresário suspender ou reduzir a jornada de trabalho do empregado, né? Teve empresa que reduziu o salário em 25%, em 50% ou 70%, né? Houve essas três possibilidades de redução de salário. Como também houve a possibilidade de suspender o empregado. Primeiramente, a suspensão poderia ser só até 60 dias, né? E a redução até 90 dias. Aí, quando foi agora, no mês de julho, dia 14 agora passado, o governo lançou outro decreto, né, em que houve a possibilidade desse benefício ser prorrogado, ser estendido até 120 dias. Então, assim, quer queira, quer não, empresas que estão paradas, algumas atividades que ficaram praticamente 100% paradas, elas tiveram que usufruir desse benefício, né? Imagina uma empresa com uma folha de pagamento de R$10.000 sem receita, durante 4 meses. E a grande maioria foi isso, né? Conseguiu, entre os benefícios foram mais esses aí, em relação à possibilidade de antecipação de férias, né? A questão de redução de jornada de trabalho, a questão da suspensão do contrato, né? E de outras medidas, a gente destaca mais essas aí. Muito bem. Cícero, eu queria que você falasse um pouco também agora sobre linhas de crédito, né? As linhas de crédito para empresas, como por exemplo o Pronamp, né? Também o Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas, inclusive essa é até uma nova linha de crédito. O que você pode falar aí para o empresário que está assistindo o programa a respeito disso? Fernando, a gente tem passado cada situação nesses dias, né, de pandemia, né? E as perguntas dos empresários que eles sempre faziam: como é que eu vou pagar os meus tributos? Como é que eu vou pagar os fornecedores, né? E aí o governo tem alguma linha de crédito e alguns bancos partiram na frente, como o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, tem algumas linhas de crédito que já tinham sido criadas antes, né, com alguns critérios. Só que, infelizmente, o nosso Brasil, a legislação, ela atrapalha. Algumas legislações, algumas decisões tomadas pelo governo, muitas das vezes, não conseguem sair do papel. Por exemplo, esse Pronamp, né? Esse Pronamp, se não me engano, parece que 16 bilhões ia ser liberado. Mas alguns bancos sentaram em cima do dinheiro e não liberaram, né? Eu queria fazer uma ênfase aqui, o pessoal do Banco do Brasil, aqui em Cajazeiras, por exemplo, eles me pediram relação de cliente, eles se preocuparam, né? Dar parabéns ao pessoal do Banco do Brasil de Cajazeiras, pelo menos a agência aqui, eles nos procuraram, tiveram a preocupação de correr atrás dos clientes, né? E o Pronamp foi uma linha que praticamente acabou em menos de uma semana. Foi uma linha muito boa, né? Mas só que era limitada, se não me engano, a 16 bilhões. O Banco do Brasil foi com 5 bilhões. Eles que não durou menos de uma semana. Então, assim, o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, foram 2 bancos que partiram na frente, né? Alguns bancos privados e o Banco do Nordeste, parece que, infelizmente, tiveram dificuldade em liberar esse dinheiro e ainda estão presos ainda, porque os 16 bilhões ainda não saiu. O governo está prometendo uma nova linha aí agora aí, né? Que é Programa de Geração de Capital e Giro, né? Tem uma PCGR, tem uma siglazinha, se não me engano, foi criada uma nova sigla aí essa nova linha. Essa nova linha está prevista para sair, né? E é um capital, vai ser uma linha aproximadamente de 120 bilhões. Então, já vai ter bastante dinheiro, isso vai dar para suprir, já vai dar para ajudar os empresários, né? E 80% é destinado às micro e pequenas empresas. Já ficou bem claro pelo governo que desses 120 bilhões, aproximadamente 80% que seja destinado às micro e pequenas empresas. Ô Cícero, eu falei com várias pessoas aqui, especialistas, né, em gestão, enfim, e programas voltados principalmente para o empresário. E nós entramos agora exatamente nessa questão da linha de crédito, né? Você como contador, eu entendo demais a sua situação, que você é aquele cara, eu costumo sempre dizer o seguinte: contador,
ele não pode ter problema de coração, né? Porque se o cara for um cardiopata, realmente ele pode ter um infarto a qualquer momento, porque é muita gente em cima dele, principalmente no momento desse. Muitos empresários com a mão na cabeça, muitos empresários aí sem recurso, e procura você como contador para poder chegar até o banco. Não é para pedir favor, porque não é favor, que fique bem claro, o empresário hoje, quando ele procura o banco para pegar o empréstimo, né, é um direito dele, tá certo? No país que a gente vive, ele está pegando algo que ele vai pagar, tá certo? Porque vai ter que repor depois. Por que, Cícero, você como contador, como é que você analisa isso? Por que tanta burocracia, por que tanta dificuldade no Brasil com relação às pessoas que praticamente carregam esse país nas costas, né? Que é exatamente, principalmente os pequenos empresários, pode-se dizer assim. Como é que você analisa essa burocracia tamanha que existe? Fernando, a gente sabe que o nosso país ele tem uma legislação muito complexa, né, em relação às obrigações, né, e os bancos se preocupam com garantias, né. Eu tive um cliente que, logo quando saiu essa linha do Pronamp, né, foi um dos primeiros a ligar para mim, perguntar se já estava liberado, e um dos critérios do banco é que a pessoa tem que estar a ficha limpa, como se diz, né. E quando chegou lá para levar a sua documentação, quando se consulta alguma pendência numa época dessa, a questão de SPC, Serasa, Cadim, isso é um dos critérios que os bancos utilizam como questão de garantia. Só que o governo ia dar a garantia de 80% que ele iria se responsabilizar. Mas, mesmo assim, alguns bancos usaram critérios que dificultaram a abertura, a liberação do dinheiro, né? E com essa nova linha que vai sair agora, essa nova linha que está prevista aí de capital de giro, 120 bilhões, a perspectiva é que seja facilitada a questão da liberação, né? Porque muitos empréstimos, muitos bancos, se pedem certidões de tudo, né? Certidão de negativa de débito da Receita, de alguns outros órgãos, né? SPC, Serasa, Cadim, olha o histórico do cliente, né? E a perspectiva é que essa nova linha que vai sair agora, né? Eu creio que venha facilitar. Porque, assim, a nossa parte, a gente faz, o governo criou a linha do Pronamp, aí, uma linha muito boa, e foi enviado para a Caixa Postal, para a Caixa Postal de cada cliente no portal da Receita, foi enviada uma cartinha, dizendo lá que você tinha 30% do seu faturamento, se o contribuinte faturou R$1 milhão, ele poderia fazer um empréstimo de até R$300 mil. Então, assim, a perspectiva foi que muita gente iria fazer um empréstimo, mas a realidade foi outra, né? Quando chega no banco, e também tem a questão da dificuldade de atendimento presencial, né? Que os bancos estão com a sua linha de atendimento reduzida, né? Eu estive falando com o gerente da Caixa esses dias, Sadam, né? Ele contando a situação, que muitos empregados foram acometidos do Covid, né? E tiveram que estar afastados. Ele dizendo, eu tenho uma equipe de 18 funcionários, estou com 7 hoje. E isso também teve um peso enorme também na questão do atendimento. O banco, como a Caixa Econômica, que absorveu praticamente todos os problemas do governo, né? Uma coisa que poderia ser dividida com outros bancos, mas não. Você tem um auxílio emergencial, você tem o FGTS, você tem um abono do PIS, aí você tem uma linha dessa do Pronamp, você tem vários serviços sociais, o Bolsa Família, né? Tudo isso em um único banco, para resolver praticamente uma região, de Uiraúna até Bonito Santa Fé, essa região todinha, o pessoal desce para Cajazeiras, né? Uma única agência, é muita gente para poucos funcionários. Muito bem, agradecer a audiência, muita gente assistindo o programa, agradecer muito a vocês pelo carinho, pela audiência. O número que está aí na sua tela é para você participar, você perguntar, fazer o seu comentário, né? Agradecer aqui a Paola Silva, que está assistindo, o meu amigo Afonso, que assiste todos os dias. Muito obrigado, Afonso, pela audiência. A Jaqueline Alves Lacerda, ela diz aqui o seguinte: grande profissional, ótima representação de nossa classe contábil, nos esclarecimentos de tudo o que aconteceu durante essa situação difícil de pandemia para as empresas. Olha aí, Cícero. O Rony Santos, né? Grande musicista. Boa tarde, programa show, parabéns, Fernando Antônio e toda a equipe da TV Diária. Muita gente falando aqui realmente conosco. Muito obrigado pela audiência, tá?
Olha, gente, eu vou agora falar com... Mas Cícero continua comigo aqui, viu? Eu vou falar com o nosso correspondente da cidade de Patos, Hélio Barbosa. O Hélio, ele tem aí informações para atualizar da Morada do Sol de Patos. Boa tarde, Hélio. Fica à vontade, meu querido. Boa tarde, Fernando Antônio. Boa tarde, pessoal da TV Diário, telespectadores, programa Balanço Diário e também os convidados aí do programa. Fernando, o que mais repercutiu essa semana aqui na cidade de Patos, eu acho que eu falei também essa semana, desde o momento que aconteceu, e trago agora também notícias, foi o sepultamento ontem do cantor sertanejo, nordestino, forzeiro, Pinto do Acordeon, né? Que, sem sombra de dúvida, é uma referência aqui, ficou sendo uma referência artística saudosa aqui na cidade de Patos, também no interior da Paraíba, né? Porque ele é de Conceição, uma cidade aqui do sertão. Então, isso mexeu muito com essa questão artística e também social aqui da nossa localidade, certo? Então, ontem foi o sepultamento de Pinto, ele chegou por volta... final de tarde, né, aqui na cidade de Patos, o corpo dele veio, né, de João Pessoa, onde foram prestadas homenagens também, né, ao Pinto do Acordeon. E na chegada a Patos, ele fez aliás, o pessoal fez um cortejo, né, com o corpo dele, inclusive com o apoio do Corpo de Bombeiros, por algumas ruas, principais ruas do centro da cidade, com respeito, né, à pessoa dele, à representação artística que ele sempre foi e continuará sendo aqui para o nosso estado. E após, né, seguiram para o Terreiro do Forró. Terreiro do Forró, para quem ainda não conhece, é um espaço aqui no centro da cidade, onde acontece geralmente o São João de Patos, né? E ele sempre foi o cantor que abriu o São João de Patos todas as noites, ele quem fazia a abertura no primeiro dia, e, consequentemente, os familiares e amigos levaram o corpo do Pinto do Acordeon para o Terreiro do Forró, e lá fizeram uma homenagem. Eu acho que tem até imagem aí dessa homenagem que fizeram lá no Terreiro do Forró, que é um espaço aberto, né, logicamente. Em seguida, o pessoal se dirigiu para o Parque Morada da Paz, que é o cemitério aqui da cidade de Patos, onde ele foi sepultado. Muita gente, né, não era para ter toda essa aglomeração por conta da questão do Covid-19, do risco de contágio do coronavírus, que ainda permanece crescente, mas devido à figura que ele era, né, para a cidade, houve essa movimentação de familiares e amigos. E lá no cemitério não foi diferente, né? O pessoal se reuniu para, digamos, homenageá-lo. Vale salientar que, mesmo tendo bastante gente, o pessoal da Prefeitura, da Saúde aqui, estavam lá presentes para dar toda a assistência, né? Dessa questão de segurança, de controle de pessoas, né, das medidas de higiene e tudo mais, para que ocorresse tudo da melhor forma. E lá no cemitério, novamente, outros cantores aqui locais fizeram homenagens a ele. Também tem imagens, eu acredito que tem imagens aí, também do momento lá onde estava o caixão dele, e as pessoas também homenageando com música, é claro, né? Então, no geral, foi um cortejo, um sepultamento movido por bastante emoção, né, e respeito à figura do Pinto do Acordeon, que tanto para nós patoenses como para o pessoal de Cajazeiras aí, todo o estado da Paraíba, por que não dizer Brasil, porque ele já era uma referência nacional. Encerrou esse capítulo e vale salientar que foi com muita homenagem, com muito respeito à figura que foi o Pinto do Acordeon. Então isso mexeu muito com a cidade ontem, né? Que não deixou também de acontecer outros fatos que não tão agradáveis, né? A exemplo de um cidadão que foi encontrado morto aqui numa localidade chamada Conjunto dos Sapateiros, o Genival Raimundo dos Santos, né? Ele foi encontrado morto por volta das 13 horas da quarta-feira ontem, dia 22, nas proximidades desse conjunto. A polícia continua nas diligências para encontrar os autores, né, desse incidente, desse homicídio. Também tivemos um acidente aqui registrado na BR-361, próximo ao município de Santa Terezinha, aqui na região.
felizmente, sem ferimentos graves, sem vítimas fatais, e uma tentativa de assalto que também foi bastante comentada na noite de ontem no bairro Santo Antônio aqui, quando 2 elementos tentaram furtar um veículo, uma motocicleta, e foram abordados, né, surpreendidos pelo o dono do veículo, que tentou, até disparou contra eles, mas eles conseguiram fugir, né? Ou seja, a violência continua, infelizmente, aí a todo instante, e a gente gostaria de nem trazer esse tipo de notícia, mas acaba acontecendo, são fatos que não param de acontecer numa cidade que tende a se expandir cada vez mais. E por hoje o que eu tenho para contribuir na participação são essas notícias aqui. E também vale salientar que o cenário político aqui está bastante fervoroso também. Eu espero que amanhã eu possa trazer alguns detalhes a mais a respeito disso, porque a gente tem que observar bem o que é que já mudou de hoje para amanhã, porque esse período agora tudo se transforma com uma velocidade incrível, né? Então, de hoje para amanhã muita coisa pode acontecer e a gente já pode trazer para dar mais detalhes, ok? Muito obrigado, então, nosso correspondente Hélio Barbosa, direto de Patos, da Morada do Sol. Realmente uma perca lamentável, a perca de Pinto do Acordeon, né? Esse poeta, esse músico que deixa muita saudade. Ou pelo menos minimizar essa doença. Verdade. Muito obrigado, então, Hélio Barbosa, diretamente de Patos, da Morada do Sol. Olha, gente, nós temos aí uma senhorinha que está numa situação muito difícil, muito delicada, na nossa capital, João Pessoa. Atenção vocês aí, moradores de João Pessoa, e vocês também de todos os lugares da Paraíba, do Brasil, né? Olha, essa senhora, ela se chama Luzia Lopes de Oliveira. Ela mora na rua Severino Pereira dos Santos, número 35, em Mangabeira, em João Pessoa. Mangabeira 8, Cidade Verde, né? Pessoal, a situação dela é muito triste, ela é crítica mesmo. Ela está precisando de um colchão, caixa de ovo, casal, está precisando de capa para o colchão, fralda, ela usa fralda, pomada para assadura, lenço umedecido, vitamina completa, leite e maçã para fazer mingau, né? Frutas e legumes. Ela come tudo no liquidificador, certo? Porque ela brospira, né, a comida. Enfim, nós temos aí a conta, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Em nome de Regina Pinto de Oliveira, da Caixa Econômica Federal, agência 0617, operação 13, poupança, conta 11061-9. Pessoal, vamos ajudar essa senhora, né? É pouca coisa para quem pode ajudar, mas é muita coisa para ela, tá certo? Então, se você pode realmente contribuir com o que for, deposita. Você em João Pessoa aí, que pode dar esse colchão, um colchão desse, eu procurei ver aqui agora há pouco tempo, ele custa na faixa de R$200. Então, quer dizer, dá para ajudar, com certeza. Essa senhora está precisando de muita ajuda num momento difícil desse da Covid-19, na idade que ela está, né? Então é uma idosa e está numa situação muito difícil, tá? Então aí está, eu vou repetir aqui o endereço dela, porque de repente alguém está vendo aí em Mangabeira e já pode até entrar em contato, né? Olha só, o endereço eu vou dizer aqui novamente. Eu falei agora há pouco, Rua Severino Pereira dos Santos, número 35, Mangabeira 8, Cidade Verde. Tem um telefone aqui que é o WhatsApp, viu? Para você que quer entrar em contato para ajudar, DDD 839-8876-1392. Repetindo, 98876-1392, falar com Regina, tá bom? Então vamos ajudar, porque realmente um momento desse é crítico, uma pessoa idosa, isso voltou a ser criança, essa é que é a verdade, né?
Não ouse sair, tá? Toma um copinho com água, vai no banheiro, volta rápido, que já já nós voltamos com Cícero Carneiro, respondendo mais para você empresário e você trabalhador. Volto já! Você tem ou conhece alguém que possui alguma dificuldade de locomoção ou enfrenta contratempos para sair de casa? Não se preocupe. A unidade de coleta móvel do Laboratório Dr. Ivan Cavalcante vai até você e realiza os procedimentos necessários no conforto do seu lar. Também somos o único laboratório da região com abrigo em nossa garagem, possibilitando a coleta em ambulâncias, viaturas e veículos que transportam pessoas com deficiência de locomoção. Brisa trincou? Não é o fim do mundo, vai. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Está começando um novo tempo. Se hoje é reabertura, é porque ontem a Paraíba fez o dever de casa. Na saúde, no social, na economia. Está em nossas mãos fazer uma retomada segura. Não temos remédio ou vacina. Temos responsabilidade e esperança. Um passo de cada vez para não voltar atrás. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Muito bem, estamos de volta com o programa Balanço Diário, balançando o seu horário de almoço. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. São 12 horas e 49 minutos. E eu estou aqui no programa com o contador Cícero Carneiro, que está falando aí assuntos relevantes, pertinentes para você empresário, para você trabalhador, ok? E vamos entrar agora exatamente falando um pouco sobre o trabalhador, tá certo? Cícero, em relação aos trabalhadores, foram editadas algumas MPs sobre jornada de trabalho, suspensões. O que teve assim de mais benefícios?
Em relação aos trabalhadores, né, o governo teve uma preocupação de que ele não fosse prejudicado em relação aos seus benefícios, né? A gente sabe que é uma categoria mais simples. Então, o que acontece? A questão dos trabalhadores, entre as medidas provisórias, quando o governo criou a primeira medida provisória, entre elas foi o quê? Foi a questão da possibilidade de férias, 15 dias de férias, foi um dos critérios. Outra foi a questão da suspensão, como a gente já falou, a suspensão dos empregados, né, por até 60 dias e a redução de jornada por até 90 dias. Ok? E o governo também criou agora a possibilidade do saque do FGTS até o valor de um salário mínimo, que é R$ 1.045, certo? Então, todo trabalhador que tem saldo de FGTS, o governo já começou a liberar a partir do dia 15 de junho, né? De acordo com o cronograma, data de nascimento. A Caixa Econômica já estava liberando através do belo aplicativo Caixa Tem, né? Que tem causado um pouco de estresse no trabalhador. Que trava um bocado, né? Muita gente tem sofrido com esse Caixa Tem, mas entre os trancos e barrancos, muita gente tem conseguido lidar com ele. E assim, entre essas medidas que a gente já falou, suspensão de trabalho, suspensão do trabalho, a redução do trabalho e a questão do FGTS, né? Foi um critério que o governo também já chama-se o saque emergencial, né? Existem outras possibilidades de saque do FGTS, o saque aniversário, que foi criado ano passado, mas esse saque emergencial foi em virtude da pandemia. Então, assim, muitos trabalhadores começaram a receber um salário mínimo, né? E tem um cronograma, um calendário tem que ser seguido. E outros trabalhadores tiveram a possibilidade de sacar já o abono do PIS recentemente, né? O abono do PIS que iriam receber de julho a dezembro, né? Quem nasceu de julho a dezembro, o governo já liberou para quem tinha conta na Caixa, já para receber o abono do PIS 2019-2020, né? Aliás, 2020-2021. Ok? Ok, Cícero. Inclusive, esse auxílio emergencial do FGTS, é importante que fique bem claro que isso aí é um direito do trabalhador, né? Porque só recebe quem tem, não é verdade, Cícero? Exato. O saque emergencial do FGTS... O saque emergencial do FGTS. Foi criado para os trabalhadores que têm contas com saldo de FGTS, né? Então, um trabalhador, uma hipótese, ele tem R$ 2.000 de FGTS, o governo permitiu sacar R$ 1.045 daquele saldo. Quando ele for demitir, ele tem que lembrar que ali o FGTS é como se fosse uma poupança forçada. Eu sempre digo isso, né? O FGTS é uma poupança forçada em que o empresário deposita para o seu trabalhador, para o seu funcionário. Ô Cícero, mesmo com essas medidas do governo, houve muitas demissões aqui na cidade, muita gente foi demitida, mesmo com essas medidas? Fernando, diante de tantas medidas tomadas pelo governo federal, né, ainda houve demissões. Assim, em termos de percentuais, assim, eu vou falar em relação a nós do nosso escritório, né, a gente teve uma boa quantidade, principalmente no mês de abril, né. Houve demissões, mas principalmente as categorias, o ramo empresarial que ficaram parados, né. A gente pode citar o exemplo de restaurante, hotéis, empresa de turismo, são empresas que foram as mais prejudicadas, né. E outras estão se safando ainda, estão suspendendo os empregados, reduzindo jornada, estão se reinventando, né? O novo normal, como a gente costuma falar. Então, assim, nós temos um universo no Brasil de mais ou menos 35 milhões de trabalhadores, carteira assinada 33, 35 milhões de trabalhadores, né? E o benefício do governo, esse benefício foi criado para a redução dos empregados, a redução da jornada e suspensão dos empregados, porque essa suspensão e essa redução, o governo teve que bancar, tipo um seguro-desemprego, né? Tem que lembrar disso aí. Os empregados suspenderam e o governo arcou com tipo um seguro-desemprego, certo? Então, tem muitos trabalhadores recebendo ainda esse benefício de 50% do salário, né? A empresa paga 50% na redução e o governo paga 50%, ok? E aqueles que foram suspensos 100%, o governo está bancando o seu salário baseado nas regras do seguro-desemprego, certo? Então, muita gente está recebendo salário através desse benefício do governo. E a perspectiva, de acordo com o IBGE, é que mais de 10 milhões de empregos foram preservados com esse benefício do governo. Então, quer queira, quer não, houve uma preservação de mais de 10 milhões de empregos com esse benefício, né? E aqui na nossa cidade, eu creio também que a gente poderia trabalhar no patamar de 10% de trabalhadores foram demitidos. Eu chego mais ou menos a esse número, 10, 15, no mais... Nesse patamar, 10, 15%, vê que houve uma quantidade de demissões em virtude da pandemia, sim.
Mas, em virtude do benefício do governo, né, do programa de proteção do emprego, né, o benefício que foi criado, o benefício emergencial, ele preservou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Quer dizer, se não tivesse realmente acontecido essas medidas de ajuda, o problema seria muito maior, com certeza, né? Muitas demissões teriam acontecido, né? E deu para preservar boa parte, né? A sua grande maioria. Ô Cícero, quais os segmentos empresariais, assim, na tua visão, que foram mais atingidos pela pandemia? Quais os que foram mais atingidos? Quais os que você acha que, mesmo no pós-pandemia, ainda vai demorar um pouco para voltar realmente assim às atividades com força total? Fernando, como a gente já falou aqui, entre as medidas tomadas pelo governo, né, principalmente o governo do Estado, foi criado umas bandeiras, né, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, a laranja, não é isso? E a verde, não é isso? E de acordo com a bandeira, os ramos de atividade vão sendo abertos, né? Eu sei que para a maioria das atividades, a boa parte conseguiu trabalhar já na bandeira amarela, né? Principalmente o comércio. O comércio, essa possibilidade de ser aberto, com alguns os cuidados, as decisões tomadas, né, de acordo com o cronograma do decreto do governo do Estado, o comércio em si ele voltou praticamente com toda a sua, não 100%, mas voltou já a funcionar. Agora, sim, algumas atividades de prestação de serviço, algumas atividades, por exemplo, um ramo de restaurantes foram muito prejudicados, hotéis, né, bares, foram atividades que tiveram um grande prejuízo. Empresas de eventos, de festas, são empresas que estão praticamente paradas. Eu tenho um cliente do ramo de fazer evento, buffet, fazer festas, elas estão paradas, 4 meses paradas. E a solução foi a questão que conseguiu afastar os empregados pelo benefício do governo. Então, assim, as atividades de prestação de serviço, de turismo, foram as mais prejudicadas, eu vejo, nessa área. A questão das escolas, né? As escolas têm achado uma saída, que foi a questão das aulas remotas, né? Mas quando se fala em criança do ensino infantil, foram muito prejudicadas, né? E houve muitos cancelamentos de matrículas de escolas, né? Eu conversei com o diretor de escola, ela disse que o prejuízo foi enorme na área do ensino infantil, né? A área da criança ali, até os 7 anos abaixo, que tem pais que cancelaram a mensalidade da escola, cancelaram a escola porque era sem lógica acompanhar uma aula remota de uma criança de 7 anos. Já uma criança numa idade maior, no primeiro ano, segundo ano, já sabe ler, as escolas estão se reinventando através da aula remota, né? E alguns clientes que a gente tem nessa área de escolas, né, eles estão conseguindo sobressair ainda através da aula de forma remota, as aulas online, né? Não tem sido não é como a gente espera, né, o ensino, mas tem sido um quebra-galho, né, e tem segurado as pontas ainda, né? Muitas escolas conseguiram fazer a redução de jornada dos professores, né? Por exemplo, professor que tinha uma carga horária um horário normal pela manhã, ele está com a carga horária reduzida de 70%, está trabalhando. Bem que estão trabalhando até mais, né? Mas é o sacrifício, né? A pandemia foi com que muitas atividades, principalmente na área da educação, foi uma das áreas também mais prejudicadas. A área de turismo, a área da educação, na área de esporte e lazer, foram empresas desse ramo que foram as mais prejudicadas. Eu vejo dessa forma. Muito bem. O assunto que está fervendo, né, no momento, a gente está ouvindo falar muito sobre a questão da reforma tributária, né? O Plano Mais Brasil, tá certo? Inclusive, fala-se na unificação de impostos, né? PIS, COFINS, né? Ficar um imposto só. E isso aí está gerando muita polêmica. Tem alguns que são de acordo, outros que são avesso, né? O segmento de serviços, principalmente, está dizendo que com uma situação dessa vai haver um prejuízo muito grande, né? Porque parece que querem unificar na faixa de 12% o imposto, né? Então, quer dizer, tem gente que paga 4,5%, aí vai sair de 4,5% para 12%, né? Então, o que você pode falar para o empresário que está assistindo o programa agora, que está atento, né, a tudo isso, que, claro, ainda está tramitando, né? Ainda vai rolar um pouquinho, mas já colocaram isso aí em pauta, a reforma tributária, certo?
E nós temos tantas reformas para fazer nesse país, né? Além da tributária, tem a reforma política, tem a reforma penal também, que precisa ser revista, enfim, é tanta coisa que precisa ser modificada para melhor. Mas, se tratando da reforma tributária do Plano Mais Brasil, o que você pode falar para o empresário? Fernando, quando se fala em reforma, até na reforma de uma casa, muitas vezes gera polêmica, gera empecilho, gera situações que muitas das vezes ninguém gosta de reforma, né? E a reforma tributária é algo necessário no nosso país. A proposta que se tem é que são em 3 etapas, né? Essa primeira etapa seria a entrada do PIS e o COFINS, a unificação do PIS e o COFINS através do imposto único, chamado CBS, né? Que era justamente sobre a contribuição sobre bens e serviços, como se tem em alguns países, né? Alguns países do mundo afora aí, há um único imposto, né? Através da alíquota do IVA, né? Imposto sobre valor agregado, você iria fazer um cálculo sobre esse valor e iria pagar um valor X. Mas, assim, eu vejo que é importante, né? Eu não vou dizer se está correto ou não a alíquota, porque algumas categorias vão ser penalizadas, alguns já estão preocupados com a questão os lucros e dividendos, que seriam tributados também, é outra parte da reforma tributária. Nós já tivemos reforma trabalhista, né, em 2017, com o governo Temer teve também a reforma previdenciária, o ano passado, com o governo Bolsonaro já teve a reforma previdenciária, e agora se pretende entrar na reforma tributária, né? E quando você falou a reforma política, será que vai ter? Quando vai ter? Né? Mas, assim, em relação à reforma tributária, a gente vê que é importante, vai ter alguns entraves quando envolver municípios e estados, porque envolve a questão do ICMS, do ISS, né? Muitos estados não querem perder e alguém vai ter que ceder, né, nessa hora, né? Nós já temos uma carga tributária altíssima, né? Pagamos em torno de mais de 30% de nossos honorários, 34%, 35% são impostos e contribuições. Então, trabalhamos 4 meses do ano para pagar impostos e tributos, né? Então, assim, eu espero, né, isso vai ser uma coisa que vai ser debatida, né, o Novo Mais Brasil, né, essa decisão do governo aí, em relação ao PIS e o COFINS, eu espero que eu creio que vai ser ajustado em algumas situações, né? Se no patamar de 12, as atividades de serviços, muitas delas podem ser prejudicadas, eu creio que o debate vai ser justamente para isso, né? Quando chegar no Congresso, no Senado, e eu creio que pode ter alterações aí na frente. Vamos esperar. Muito bem, e falando em empresa, a gente não pode deixar de falar também em Belas Atelier, certo? Você, mulher, que vai para um evento, né? Você que está querendo um vestido à altura do evento que você vai, o lugar é Belas Atelier, o Instagram está aí na sua tela, tá? Belas Atelier, você, mulher, vai se sentir mais bonita, o homem também mais bonito, porque lá também tem o terno masculino, né? Casamentos, vestido de noivas, daminhas, enfim, Belas Atelier está pronta para lhe receber, com toda a atenção, com todo o carinho. Lá está a Roberlane, a proprietária, está a Nilda, todos prontos para lhe dar aquele atendimento VIP que você só encontra em Belas Atelier, ok? Muito bom. Cícero, veja só, meu amigo, toda vida que você vem, realmente o programa cresce, né? Porque você traz todo esse conhecimento, essa bagagem de informações. Acredito que vamos ter que marcar um outro programa futuramente para tratar sobre a reforma tributária, né? Vai ter que se fazer um outro programa aqui, depois que isso aí for realmente definido, para a gente explicar aqui ao vivo para todos os empresários. Mas eu quero agradecer a você pela participação. É sempre uma alegria ter você aqui comigo e deixo agora o espaço para suas considerações finais para todos os nossos telespectadores. Fernando, eu quero agradecer primeiro a você, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Eu creio que é importante nessa hora a questão da comunicação, né, tudo que está acontecendo. Nós somos pessoas responsáveis por muitos empregos, porque nós prestamos informações. Nós, como contadores, eu falo da minha classe, eu defendo a minha classe com unhas e dentes. Somos profissionais de um universo de mais de 500 mil profissionais no país, certo? E estamos diante de uma situação difícil, certo? E cremos que, acima de tudo, temos que acreditar que isso vai passar, né?
Nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, né? Os dias são difíceis, os dias são maus no aspecto que muita coisa tem acontecido, muitas mortes, muitos fatos têm acontecido na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como no planeta, né? Isso, o Brasil tem passado por situação difícil, né? E nós cremos que isso vai passar, né? Quando Jesus fala lá na Bíblia, lá fala que no mundo tereis aflições, né? Então nós estamos tendo aflições, mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo, né? O ânimo é o agente motivador do ser humano, o ânimo, né? Dentro das situações difíceis, que muita gente perdeu parente, né? Eu quero aqui já me solidarizar com quem perdeu algum parente nesse momento, né? Mas quando Jesus falava lá que no mundo tereis aflições, né? Nós íamos ter aflições, situações difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E nós vamos vencer isso. Nós cremos, né? Com a ajuda de todos, né? A gente vai passar por isso, e eu creio, e agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a todos, minha família, meus irmãos, todos que estão aí os amigos contadores, todos que estão, os amigos da escrita, as colegas de trabalho, tá todo mundo aí na expectativa, tá bom? Ô Cícero, faltou ainda uma coisa importante, né? Eu gostaria que você deixasse o teu contato, né? Muitos empresários assistindo aí, eu recomendo o Cícero Carneiro, é um cara muito preparado, vocês já viram aqui no programa. E qual o contato para quem quer fazer uma consultoria com você? Fernando, muito bem. O nosso escritório, ele funciona ali na rua Padre José Tomás, número 161, primeiro andar, centro, né? Acima do Milkshake, é um lugar fácil de se encontrar. Nosso endereço é esse, é um endereço físico, né? Nós estamos nas redes sociais também, temos o Instagram da Escrita Contabilidade, né? Escrita Contabilidade, você consegue achar também, como também até o meu, Cícero Carneiro, Cícero Carneiro CZ, você me acha no Instagram. E telefones para contato, temos do fixo 83, né? 3531 1180. E o meu celular para contato 83 99151 9028, tá ok? Um abraço a todos. Muito bem, então você, empresário que está assistindo o programa, né? Você tem que fazer parte aqui do Balanço Diário, viu? Você quer ser lembrado? Para ser lembrado tem que ser visto. E para ser visto, o lugar para você anunciar é aqui, no Balanço Diário, na TV Diário do Sertão. Inclusive, Cícero, a escrita também tem que estar aqui com a gente, né? Vamos conversar depois sobre isso, que eu quero você aqui, né? Parceria total, tá bom? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho. Lembrar que hoje é o último dia para você mandar o seu vídeo para o concurso Cantando na Quarentena. Atenção, só vamos receber até hoje para você participar, tá certo? Manda teu vídeo, o número tá aí na tela, ó, 839-8653-1759, tá bom? Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Lembrar que logo mais às 16 horas tem outro programa campeão de audiência também, é o Olho Vivo, com Peterson Santos e José Dias Neto. Mas agora já está aí, já está dividindo tela. Olha aí, olha quem está agora lá em Palmirim. Esse cara também que é fera, viu, gente? O programa Balanço Ceará, trazendo tudo aí, tudo, atualizando você do Ceará, da região. Meu amigo Abelardo Jorge, da TV Sul Cariri. Abelardo, tu já sabe, né, cara? Quando eu termino o programa aqui, eu já tô com a bola ilusória na mão, ó. Tá aqui na minha mão. Então eu vou jogar pra cima, vou chutar. Aí você mata no peito, viu? E conduz o programa agora, com certeza, com maestria e com audiência que é pipoco. Então lá vai, ó, pra você, Abelardo, vai a bola, ó. Vai, manda daí. Opa, tá chegando aqui, ó, no peito. Eita, chegou. Alô, Palmirim, alô, região. Balançando agora com o direto do Ceará. Eita, Fernando Antônio, você tava chique, cara. Engraçado que quando você tava de vinho, e eu tava com a blusa vinho. Hoje preto, jaleco aí e tal, todo elegante. Minha esposa disse, olha meu amor, você tem que estar assim, todo elegante igual o Fernando Antônio, viu? Vou ver se eu capricho mais, viu, Fernando? Você tá bem, meu irmão. Olha só, hoje a gente chamou, convidou, né? E fomos atendidos. Vamos receber aqui
né, nos estúdios, o pessoal do Conselho Municipal, né, de Direitos do Idoso, né, do município de Palmirim. Logo mais a gente vai bater um papo também com o Renato dos Santos, ele que é presidente da Casa Olho d'Água, distrito aqui de Palmirim, conduz um trabalho brilhante, né?